Esse é o nosso Papo de Cozinha com o Felipe, com a Anne. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Hoje vai ser um papo bem descontraído para a gente conhecer um pouquinho sobre a sua marca, Sim. sobre vocês, né? O que vocês querem explorar nesse nosso mundão, né? Que é Sim. grande, tem muita coisa para poder fazer. Vocês são jovens, empreendedores. Parabéns pela força, Felipe. Mas antes de saber sobre a sua marca, Felipe, eu soube que você jogava futebol. Conta um pouquinho pra gente. Eu jogava futebol desde os meus 9 anos, né? Aliás, desde criancinha, né? Quem joga já nasce chutando bola, né? Mas comecei mais sério com 9 anos e passei boa parte da minha vida jogando futebol, né? Eu parei com 22 anos para começar a trabalhar, mas durante esse período aí da minha vida, durante uns 15, 14 anos da minha vida, eu joguei futebol, só joguei futebol, não fiz outra coisa. Chegou a morar fora? Morei em várias cidades, inclusive São Paulo, Limeira, Birigui, em várias cidades, né? Aqui perto da região nossa de Marília e pro lado da capital também. Chegou a jogar em grandes times? Olha, time grande assim não peguei, de bandeira, né? Não cheguei a jogar. O maior time que eu atuei na época foi a Portuguesa de Esportes, né? Que eu joguei uma copinha por ele, Copa Ouro por eles. E também um clube que é bem conhecido nacionalmente, né? O Poli Jundiaí. De resto, tipo, joguei na nossa cidade, no MAC, joguei também no União Barbarense e algumas outras gremiações que já eram menores, né? Mas passei por alguns clubes de bandeira, né? Que bem conhecido nacionalmente. Que legal, Felipe, parabéns. A gente sabe que o esporte hoje no nosso país, ele é muito visto, principalmente o futebol, Sim. né? E o esporte dentro da vida de uma criança traz muita disciplina, muitas Sim. lições, né? Sair cedo da casa dos pais e morar fora não é fácil, Não. né? Que lição trouxe para sua vida? É como você disse, o esporte ele desde cedo ensina você ser maduro mais cedo, né? Tipo, a responsabilidade chega muito antes do que para uma criança, não digo normal porque todos somos normais, mas eu falo numa criança que tem uma vida perto do pai e da mãe, estudando normal. Aquele que joga futebol, pratica o esporte que seja, né, independente do se é futebol, se é basquete ou o que for, que ele tem que sair de casa, ver uma nova rotina, ele precisa ali ter uma responsabilidade muito maior, com questão de horário, com questão de alimentação, com questão de sono, essas coisas, né? Então ele tem que já absorver coisas que é uma criança comum em casa, perto da mãe e do pai, não se preocuparia. Ele teria essa responsabilidade com 16, 17 anos, entendeu? E você com 10, 11 já tem que estar alerta daquele jeito, porque senão você fica de fora de muita coisa. E alerta para tudo, né, Felipe? Pra tudo, na verdade. Não só dentro do esporte. Você tá longe de pai e mãe com 14 anos lá em São Paulo, Nossa. você tem que estar bem ligado com tudo, né? Não só dentro do futebol, principalmente na vida. Isso traz benefícios, né? Para aquela pessoa que tá vivendo esse momento ali naquela época. Sim. E aí, aos 22 anos, você resolve voltar para casa para trabalhar, né? E aí, a sensação? O que aconteceu? Na minha melhor época, né, jogando futebol, eu tive em 2021, na minha melhor época. No ano seguinte, foi o ano que eu parei, eu ainda estava bem, né, entre aspas, mas a questão que eu decidi parar com o futebol foi a ida e vinda por justamente não pegar um clube de bandeira, como eu falei no começo. Qual que é a maior dificuldade do jogador de futebol, né, do atleta profissional de futebol, enquanto ele não se adapta ali ou não consegue um contrato bom? Ele passa um bom tempo, ficando 6 meses aqui, 6 meses ali, entendeu? Às vezes fica 5 meses num clube e 3 em casa, entendeu? Não. Com o clube você recebe, alguns, né? Pra falar a verdade, né? Porque eu mesmo tive dificuldade com muito tempo. Eu fui receber meu primeiro salário, eu já tinha 20 anos quase. Nossa. O salário assim, tinha ajuda de custo, né? Mas ajuda de custo, mas não supre. Sim. Eu fui receber com 20 anos. Então, assim, eu ficava, vamos supor, 3 meses, vamos supor, 5 meses em tal lugar. Aí acabava o contrato, esse clube ele não tem calendário por ano inteiro. Você precisa voltar para sua casa, se por um acaso o treinador ou o pessoal volta para cá pro ano que vem ou pro resto da temporada, você voltaria. Senão você tem que buscar outra coisa. Entendeu? Então, o que aconteceu? A minha dificuldade foi essa. Eu não consegui encaixar com bons contratos, né?
E aí foi aonde eu cheguei num ponto da minha vida que eu falei, cara, como eu vinha dizendo, né, em 2021 eu tava jogando num time, eu tava no São José, do São José dos Campos, também conhecido e tal. E ali a gente estava indo bem e tudo mais. Aí foi o ano da pandemia, que foi na época da pandemia, e na época era o deputado Dória, né? Deputado não, o governador. Governador. Ele decidiu lacrar tudo. A gente não podia fazer mais nada. Aí foi onde eu estava com dívida e tudo mais. Eu falei, cara, agora eu vou ter que. Não tem jeito. Aí eu parei de jogar, e né, depois disso eu recebi ligações e tudo mais. Mas aí eu já estava trabalhando, né? Então, assim, como, é isso, exatamente. Aí eu falei, eu não vou. Agora, pela primeira vez na minha vida, eu recebia durante 12 meses, entendeu? Todo mês eu tinha meu dinheiro certo. Sim. Então aí eu falei, não vou deixar, vou deixar pra lá. E meu pai ficou bravo comigo na época. Bravo assim, entre aspas, né? Mas não gostou, minha família também. Mas com o tempo foram entendendo, né? Mas foi doloroso. Pra mim, né? Pra mim foi porque é bem difícil, né? Isso é uma coisa que eu sempre fiz, né? Apesar Qual que, era assim, a posição que você jogava? eu era goleiro. Goleiro? Eu consegui, né? Eu quero, tipo assim, eu me sinto um pouco orgulhoso, um pouco frustrado, porque até um certo tempo eu consegui. Eu me tornei profissional, eu joguei na televisão, tipo, eu passei. Minha mãe me viu no Dia das Mães, eu estreiei no profissional, entendeu? Nossa. Então aí foi algo que, tipo assim, marcou. Eu vivi um bom momento até um certo tempo. Mas, tipo assim, não foi uma carreira brilhante, mas o que eu vivi, pra mim, foi bom. Hoje eu vejo que foi bom, eu aprendi, tá tudo certo. Valeu. E aí você volta para casa, o Felipe com mente aberta, vendo tudo e resolve empreender. A questão do empreendimento começou porque eu não me adaptei trabalhando, pra falar a verdade. Tipo, comecei a trabalhar, eu era bom o dinheiro no final do mês, mas os 30 dias até esse dinheiro chegar. Sofrido, né? era muito era muito diferente do que jogar bola. Então, assim, eu vou falar pra você que, na verdade, durante os 30 dias, eu era mais feliz. Quando eu sabia que eu não ia receber, que eu tava jogando bola, no final do ano você vai ter ali R$ 100, R$ 200 pra você só. Eu era mais feliz assim do que tampando. Então, aí eu li, do que foi, CLT, né? Do que CLT. É a realidade muito grande. Então. eu não me adaptei. Aí o que acontece? Aí o meu irmão mais velho, ele sempre teve a vontade de empreender, né? Só que ele era sozinho e tudo mais. Ele saiu de casa muito cedo também. E não pra jogar, ele saiu pra trabalhar mesmo, né? Então, assim, aí eu fiquei. Eu e ele começou a matutar. A gente tinha um mais novo, só que ele era bem mais novo na época. Ele tinha uns 16 anos, assim, mais ou menos. E ele ainda tava jogando também, que ele jogou, os mais novos jogou. Aí, o que acontece? Aí nós começou, não dá, vamos ver o que dá pra fazer. E aí fomos indo, tipo, aí foi bolando ideia, e ele sempre teve vontade de ter uma marca de roupa, né? E foi onde a gente começou a mexer os pauzinhos pra ver se saía do CLT, entendeu? Pra dar certo pra sair, porque a questão do CLT foi eu não me adaptar, por não ter tido essa educação dentro de um trabalho, tipo assim, desde criança, né? Na minha cabeça eu ia ser um jogador profissional e ia ganhar dinheiro. Então aí depois que não aconteceu, você fica um pouco frustrado com o que tá por vir, né? Você tem que pegar o que tem, porque eu não tinha especialização nenhuma. Eu tinha que começar ali de baixo no mercado de trabalho, né? Exatamente isso. Então foi mais essa parte que me fez empreender. Tá. E hoje, o que é a York para você? Hoje é meu respiro, porque eu vou falar pra você, assim, eu durmo e acordo pensando em como, igual eu falei, a gente tipo tem aquele tempo de restração, né, para bolar as ideias e atacar. Então assim, a todo momento bolando ideia, a todo momento querendo buscar mais, porque hoje é o que eu quero viver disso e eu tenho que fazer acontecer, entendeu? Fala um pouquinho do nome para nós. O nome é bem assim, o que acontece? A gente sempre teve um sonho de conhecer os Estados Unidos, né? Nova York, ali é a cidade de Nova York, bem dizer. E por essa paixão, né, pela cidade e tal, a gente decidiu colocar o primeiro nome, dar o primeiro nome de York, né? E o urso é um animal representativo, né, para nós, né, que representa a nossa força, né? E que na vida do urso em si, o animal urso, né, ele tem aquele momento de hibernação e tudo mais, ele se retrai, se guarda ali,
quando por causa do inverno, né, chega, né? E para nós, trazendo para nós isso aí, esse para nós é a gente se retirar do mundo, ver o que está acontecendo, pra gente voltar e fazer o que tem que ser feito, né? O urso, quando ele volta faminto, volta guerreirão demais pra fazer o que tem que fazer. E é bem a gente isso aí. E como você vê o impacto da moda na autoimagem de vocês, né? Porque você tem as suas camisetas, tanto masculina quanto feminina, né? Sim, masculino e feminino. A moda, assim, ela é muito cíclica, né? A gente, por ter vários segmentos, né? Existem vários nichos, vários segmentos dentro da moda. A gente escolheu o nosso. E dentro desse nosso segmento, então, é bem cíclico, as coisas mudam muito, né? Então, assim, você tem que estar atento no mercado, tá saindo, tá sendo feito. E para não se tornar nada genérico, tem que colocar a sua identidade dentro da sua marca, né? Dentro das suas estampas, dentro das suas camisetas. Porque é simples você ir lá e só criar uma camiseta e falar, compra. Então o cara vai comprar ali e depois ele não volta, entendeu? Às vezes. Ele tem que se conectar. E tudo isso gera uma relação entre marca e cliente. Então, assim, a gente coloca ali algo representativo nosso, né? Que não fuja da estética do que está sendo na moda no momento, porque também você não vende, né? Se você criar algo nada a ver, você não vai conseguir vender. E que caiba dentro do nosso público. Então, assim, a gente tenta unir os dois, unificar, né, os dois ali para conseguir aplicar as vendas e ter o resultado bom. Felipe, o que você gostaria de ouvir das pessoas que compram a sua marca? O mês teve um grande problema na questão de encontrar uma boa matéria-prima, né, um bom tecido ali para a gente apresentar para o pessoal. A gente teve um baita vaga. Isso eu nunca falei, nem foi falado nem na York, né? Tô falando aqui para vocês. A gente falou através de nota oficial De só. primeira mão. Primeira mão. No papo de cozinha. Solta, Felipe, conta pra nós. Nunca foi falado, a gente fez só a nota oficial por conta de relatos, né, na época que a gente teve de feedback de cliente, a gente que estava apresentando encolhimento na roupa e tal e tudo mais, e de fato estava. E a gente não queria culpar o nosso fornecedor por isso, né, a gente entendia que a responsabilidade era nossa, né, a gente já trabalhava com esse fornecedor já há um bom tempo e aconteceu isso. E ali a gente teve um grande baque, porque a gente teve que ressarcir essas pessoas, né? Não queria ver alguém falando mal da gente e utilizando as nossas roupas, né? Porque a notícia ruim, ela corre muito rápido. Então, assim, eu tinha que ressarcer, tinha que correr atrás, e ali eu falei, nem que eu tiver que, tipo assim, ficar mesmo zerado, mas a gente vai cumprir com todas as obrigações com todos aqueles que tiveram esse problema. E foi feito. A gente correu atrás de cada um deles, né? Correu atrás, chamou cada um, postamos uma nota oficial sobre isso. E a partir dali foi a hora que a gente se retraiu, voltamos para nós e falamos assim, não, a gente só vai voltar a produzir novamente quando a gente tiver algo muito bom na mão. E foi o que a gente fez. Rodamos aí, corremos atrás e fazendo comprando as amostras e fazendo teste e tudo mais, até que chegou um momento que a gente falou, agora é esse aqui que a gente vai trabalhar, esse aqui não vai trazer problema nenhum. E foi feito, graças a Deus, a gente conseguiu, né, chegar no que a gente queria, fizemos isso. E para nós hoje é gratificante, por quê? A mensagem da York é levar para as pessoas não só uma peça de roupa, mas eu quero você trouxe uma camisa sua nossa para casa, você tem que entender que a hora que você vestir aquilo ali é algo que que tá te representando de fato, entendeu? Que é algo que você busca o seu sonho, quando você veste a York, eu sonho em ser sei lá, um músico. A gente está te representando através daquela roupa que você está vestindo, cara. Então, assim, a gente busca representar sonhos, né? E ver a pessoa, como alguns já aconteceu, cara, hoje eu tô aqui em tal lugar e eu tô usando a sua roupa, então um colega nosso tá lá em Portugal, jogando futebol, e falou assim, a York tá comigo aqui e tal, e isso aqui, de alguma forma, me dá força. Isso para nós é muito gratificante, sim, entendeu? Sim. É a questão da relação. Para mim, eu quero ver as pessoas se dando bem com a gente sendo aliado, entendeu? Com a gente do lado ali. Para nós é isso, é a gratificação. Somos gratos a essa parte, né? Sim, sim. Felipe, você falou sobre o lado pouco ressaltado, né, do empreendedorismo. No início de tudo,
que é difícil e tudo mais. E hoje, o que você gostaria que os novos empreendedores que estão chegando, que passou esse tempo retraído, que agora está abrindo a mente para poder, né, vir a todo e colocar o sonho deles, né? O que eles precisam saber? Assim, a questão, um exemplo, vamos supor, no meu negócio, né? Fazer uma boa pesquisa de mercado. Não ir pelo oba-oba, que a gente é acostumado a ouvir por aí. Claro que você precisa de coragem, você precisa ter atitude, você precisa colocar a cara mesmo a tapa. Mas você precisa antes fazer, primeiro de tudo, escolher algo que você goste, né? Te represente mesmo, você viver aquilo. E depois você fazer uma ótima pesquisa de tudo que tem à sua volta ali. De tudo. Porque é muito simples você receber um conselho, tipo assim, vai mesmo, vai, só vai. Não. Por quê? Porque eles não te contam aquela parte do tipo assim, vai vir a dificuldade. Não é um mar de rosa, entendeu? Não adianta. É legal, é bom, é gostoso, mas só que é dificultoso, tem muita dificuldade. E a pessoa não se prepara para isso, ela se prepara só para um momento bom. Né? Ela se prepara, vou fazer, vou vender. Se eu fizer, no meu caso, se eu fizer 20 camisas e vender 15, tá bom, mas não vai vender 15 no começo. Você vai, não adianta, em 30 dias, um exemplo, né? A não ser que você tenha um bom conhecimento, a não ser que você. Cada realidade é uma situação, claro. Mas assim, sendo dentro dos seus planos, na hora de executar, não é assim que funciona. Pratique uma boa. A mensagem que eu deixo, pratique uma boa pesquisa daquilo que você vai fazer. Converse com pessoas que estão dentro desse meio, desse nicho. Veja corretamente o que tem que ser feito e comece. Aí sim comece. Aí nesse momento, a partir daí, com coragem, determinação e afinco. E sempre preparado para o momento ruim. O momento ruim sempre vem, ele sempre está ali. Acompanhado do momento bom, claro. E também tem os momentos de êxtase que é top demais, é gostoso. É bom. Tem os dois lados, né? Mas tem aquele que momento que não te deixa dormir, né? Sempre tem. Sempre tem. Sim. E hoje, dentro da sua equipe, porque você tem uma equipe toda de produção. A gente tem ali um pessoalzinho bacana com a gente. Sim. Tá. Dentro ali dessa parceria, dessa equipe que você tem um valor. Porque toda empresa tem o seu valor, certo? Sim. E não é falando do valor financeiro, Não. né? Não é esse. É aquele valor mesmo da pessoa falar para você, tô junto de ti, né? E vai e faz. Como que é para você? Sim, a gente, graças a Deus, desde o início, todo mundo se ajudou, né? Todo mundo se ajudou, todo mundo comprou a ideia e foi para dentro. Começou em casa, né? Meus dois irmãos, aí a Anne, tipo, minha namorada, né? Tá aí desde o começo também, a gente, vou fazer isso. Vai mesmo? Vai, então vambora. Né? Vambora. E isso aí é o que mais vale, né? Tipo, independente de tudo, essa questão é o que mais vale, é o que eu sempre falo para eles. A gente vai sempre levar isso aí. E foi chegando pessoas que parece que já vivia com a gente há 1000 anos, né? Há 1000 anos. Fora os três, e meus pais, né? A Anne, o Félix e o Fernando e meus pais. A gente teve pessoas que chegaram para contribuir de uma maneira muito boa, entendeu? Que eu acho que tipo, se eu chegasse num amigo meu de muito tempo, ele não faria o que eles fizeram, que chegaram coisa de 1 mês, 2 meses, entendeu? E parece que foi nascido para aquilo, parece que a York foi fundada e essas pessoas já estavam esperando ser fundada, entendeu? Que é o caso do Nicolas, que é o que está com a gente há muito tempo, desde quando a gente fundou, né? Que é o nosso designer. A Stephanie, que é a menina que mexe com o nosso tráfego pago, que mexe com toda essa parte por fora do sistemas, né? Que foram pessoas que estiveram ali com a gente desde o início. E o meu primo Luan, né? Que é um primo também que a gente tem, que também, desde a parte de início ali, ele teve fechado com a gente até o momento, tá até hoje. São coisas que nossos valores, nessa parte de honra ali com quem tá com a gente, você jamais vai deixar, a gente vai deixar de lado, entendeu? Porque são pessoas que frase somaram. define a sua equipe? Olha, falar uma frase só é bem difícil escolher, mas assim, são pessoas que
Olha, é até difícil de falar, porque... Então pensa, vou deixar aí pra não você deixar, com essa frase aí, você formulando, e no finalzinho da conversa você nos fala. Beleza. Vamos falar um pouquinho agora do tempo de trabalho, do desafio da York, né? E não o que ela representa para você, porque aqui nós estamos vendo que representa muita coisa, né? É muito sangue dado ali, né, Felipe? Mas o que te motiva tá ali todos os dias? O que faz você pensar numa coleção? Sim, assim, pra mim, a questão da motivação, eu não gosto muito de citar a palavra motivação, porque isso aí é um ensinamento do futebol, não da parte do empreendedorismo, né? É porque o que acontece? A motivação, ela acaba ela é como se fosse um fogo de palha. Agora aqui no momento você vai lá em cima, né? Aí você tá bem e tal, de repente acontece alguma coisinha, essa motivação desmorona. Já era. Eu costumo dizer que é a disciplina. Eu gosto de ter disciplina. É diferente da motivação. Por quê? Não que a motivação seja algo bom. É bom. Claro, é muito bom. Mas a disciplina, ela me faz... Eu tenho aquela meta, eu tenho que chegar ali, independente do dia bom ou do dia ruim, né? Eu vou fazer o que tem que ser feito durante todo esse momento, durante todo esse trajeto. Mas a motivação, ela precisa existir também, porque é o que vai te dar o gás, né? Ela vai estar ali durante aquele período, mas você tem que lembrar do seu foco final. E dentro dessa motivação, o que me traz ela é ver as pessoas, os meus clientes, tanto os atuais quanto os que vão chegar, pegando a minha mensagem, entendeu? Pegando a minha não, a mensagem da York, né? Porque a gente quer passar. Então assim, se eu ainda, igual, deu o exemplo do nosso amigo que está em Portugal, aquilo ali para mim é algo muito gratificante, né? Hoje ele tá lá jogando futebol dele e tal, ó, Felipe, eu tô com a York e tal, que bacana. Para nós isso é muito bom, entendeu? E a disciplina, junto com a motivação, vai fazer chegar mais pessoas a esse ponto, né? Que a nossa mensagem leve até eles, não desistam no sonho deles, que continuem nas suas batalhas, aprendendo isso. Isso é o que me faz acordar todos os dias, levantar da minha cama, porque eu tenho que fazer a York, de fato, virar uma coisa grande, e também tem pessoas que estão ali, que às vezes a gente nem imagina, mas a pessoa já pega a mensagem e está todo dia ali. Sim. Entendeu? Então, assim, prefiro a disciplina, mas não abandono a motivação, entendeu? Eu prefiro a disciplina, mas eu gosto muito da motivação também. Tem um propósito mais profundo aí nisso, para você? Dentro da York? Dentro da York. É o meu próprio... a minha própria vontade, né? Tipo assim, eu quero provar de alguma maneira que eu vou conseguir de fato o que eu sempre quis desde quando era menor, né? Tipo, algo mais profundo é isso. Além de tudo, eu quero provar para mim mesmo que eu ainda tenho como fazer o que eu queria fazer. Felipe, quais são as suas expectativas com o futuro da York? Espero que a nossa mensagem chegue a todos, né? Que eles sintam isso, vivam isso. Esperamos aí ajudar a todos à nossa volta também, né? Porque esse pessoal que está com a gente desde o começo, né? Não largaram o osso. Isso eu tô falando sem envolver dinheiro, porque hoje em dia coisa difícil é você ter alguém ali do seu lado e não envolver dinheiro é muito difícil. E essas pessoas não se importam com isso, de fato, né? E espero aí que um dia a gente consiga levar para o máximo de pessoas tudo isso que a gente plantou durante todo esse tempo, né? De construção da York e da mensagem da York. Eu vi um vídeo de vocês, acho que foi até um dos últimos agora que vocês postaram, que você está com duas crianças, né? E você entrega uma camiseta. Vocês têm algum projeto social, algo desse tipo? Projeto em si, assim, não temos, assim, concreto, né? Mas a gente promove coisas, né? Nesse caso aí a gente fez um desafio ali, foi coisa de um momento, não foi planejado esse vídeo aí, nós chegamos lá para fazer um documento, como é que tava lá jogando, e ali a gente tem representatividade com o pessoal de periferia e tudo mais, vamos fazer um desafio ali, deu certo, tanto é que até foi bem
visto esse vídeo aí. Tá bem legal. O pessoal viu bastante, comentou. Mas assim, a gente procura sempre ajudar, sim, pelo menos uma vez no ano fazer algo bom, né? Para a nossa sociedade ali, no nosso caso. No ano passado a gente fez um jogo beneficente no Mineirão. No ano retrasado a gente tinha feito na rede social mesmo, uma campanha ali sobre as situações de pessoas em vulnerabilidade. E ali no jogo do Mineirão a gente conseguiu arrecadar alimentos, essas coisas. A ideia era para crianças, né? Arrecadar doce para as crianças. Mas a gente conseguiu arrecadar muita coisa, além de doce, né? Alimento, leite. Legal. Até brinquedo teve. Brinquedo. Legal. E a gente fez a entrega disso aí, junto com o pessoal da igreja, que a gente teve parceria. E esse ano a gente já tô bolando alguma coisa nova, porque eu tenho comigo, tipo assim, igual você falou, eu não tenho algo nada concreto pro lado social, assim, um projeto, né? Pretendo criar, mas eu crio um movimento ali dentro de um período, de um certo tempo, para estar ajudando o pessoal, entendeu? Você acredita que a moda pode ser uma ferramenta de mudança social nesse sentido, de vocês trazerem? Porque a gente hoje está vivendo uma esfera muito diversificada, né? A sociedade hoje tá difícil a compreensão. Verdade. Né? E a moda pode trazer algo nesse sentido para você? Pode, eu acredito que sim. Cada marca dentro do seu no seu nicho ali, com o pessoal do seu próprio público, se cada um ali fizesse um movimento, né, de conscientização, eu acho que não mudaria 100%, mas isso ia ajudar muito, entendeu? Não uso a gente como exemplo, mas assim, tem outras marcas que promovem esse tipo de coisa, né? Marcas grandes que promovem, e também só que tem aqueles que não se movimentam, como já foi dito, né? Marcas gigantes, né, conhecidas mundialmente, que não tem posição. Na minha opinião, se tivesse algo assim, cada um dentro do seu habitat ali, construísse algo de conscientização, acho que seria muito gratificante e ajudar muita gente. Seria ideal, ia ajudar muita gente. É que o problema é que as pessoas não, eu acho que, sei lá, eles não, parece que não se preocupam com o próximo, né? Não tem, eles não têm. Poucos têm. Não todos, né? Alguns têm e tal, tudo mais, mas porque é muito doloroso. Você vê hoje a fome, o frio, né? Eu mesmo, quando eu moro aqui na Zona Sul, eu vou embora às vezes à noite, você passa ali na João Ramalho, ali tem várias pessoas no chão dormindo, aquilo ali é complicado. É bem doloroso. E a maioria dessas pessoas é negra, isso que dá mais dó, cara. Porque, tipo, parece que não teve ali uma base familiar que pudesse tirar aquela pessoa dali, né? E o ser preto empreendedor? Também tem esse lado, né? Conta pra nós aí. Tem esse lado delicado também. Porque, querendo ou não, existe toda essa dificuldade também. Se eu falo abertamente, porque de fato existe. Às vezes as pessoas fecham o olho para isso, né? Mas não tem como falar que não existe o problema do racismo tanto no empreendedorismo, tanto no próprio futebol. Você já sofreu muito com isso? No futebol em si, assim, eu não me lembro de uma cena marcante mesmo, assim, de ter sofrido racismo, entendeu? Não tive problemas, assim, diretamente. Eu já ouvi xingos, né? Já ouvi xingos da própria torcida e tudo mais, mas, assim, não foi algo que eu posso dizer, assim, direcionado a mim, somente a mim, por estar naquele momento ali. Foi por conta de um contexto geral no time em si, e aí eles começaram a deferir xingamentos para todo mundo, né? E teve a passagem para mim, porque o goleiro, filho, você tá ferrado. Nossa senhora, o goleiro, por ser o mais solitário e ainda o último a errar, se tiver dando merda, ele é o mais culpado. Então, assim, não adianta. E foi o que aconteceu. Mas assim, não peguei para mim aquilo ali, tive problema, né, na hora do jogo, no momento ali, mas consegui me relevar porque eu entendi a situação no global. Diferente do que aconteceu
com algumas outras, igual no caso do Vinícius Júnior diretamente, um racismo jamais focado nele. Pegar na bola, os caras fazer barulho de macaco e tudo mais ali já é algo já mais forte. Já mais complicado. No meu caso, já foi uma coisa mais no geral, né? Mas atrapalhou. Já no empreendedorismo, eu tive situações de que até como que eu posso falar? Um amigo meu, né? Amigo meu, ele não cometeu racismo diretamente, ele não quis cometer um racismo, vou ser bem claro, né? O que acontece? A gente criava um movimento no começo, né, na York, de identificação, de escala. E como a gente tem a representatividade da favela, do pessoal da periferia, do pessoal que busca seu sonho, que luta e tudo mais, a gente acaba tendo um contato com mais pessoas pretas, né? Mesmo pela família, porque os nossos primeiros clientes, as pessoas que estavam do lado, e tanto pelas pessoas da própria periferia, que geralmente são. A periferia tem mais negros que brancos, né? E esse meu amigo, ele pegou e falou assim pra mim. Eu tive um bom contato com ele depois que eu fundei York, né? Tipo assim, eu tinha um bom contato com ele antes de eu fundar York, na época que eu jogava. Parei de jogar, comecei a trabalhar, não tive mais contato nenhum com ele. E depois eu fui ter contato com ele. E aí a gente conversando e tudo mais, ele falou assim, mano, sabe por que eu não tinha comprado de vocês ainda? Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque eu achei que vocês só vendiam pra preto. Ele falou. Eu falei assim, é nada. Ele falou assim, eu achei que você só vendia pra preto. Eu falei, mas por que você achou isso? Porque o movimento que vocês faziam lá e tudo mais, eu achei que era um movimento só de negro. Não tinha envolvimento com branco nenhum, gente. Eu falei assim, não, mano. Não. O nosso movimento é assim, para aquelas pessoas e tal, do sonho, como eu já expliquei, né? Que buscam seus sonhos e tudo mais. E ali eu falei assim, não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A gente tá ali aberto, né? Porque existe a pessoa branca que também defende os pretos ali como se ele fosse um preto mesmo. Eu tenho pessoas assim, conheço pessoas assim e fazem isso. Na realidade são pessoas que têm consciência. Consciência, né? exatamente. Sim. Exatamente. Então assim, e aí, a partir desse dia, parece que foi uma coisa. Diversas pessoas falaram a mesma coisa para mim. Outros clientes começaram a falar, porque eu lembro que na época a gente tinha chamado uma modelo bem branquinha mesmo para fazer fotos. Ela é até ruiva, na verdade. Pessoa muito gente boa também, coração totalmente aberto. E ela veio fazer umas fotos com a gente. E a partir dali, começou a mudar pro lado de outras pessoas, começar a comprar mesmo. Aí passou um tempo, eu fui falar com ele na época, que é o Igor, né? Um DJ da cidade aí. E ele falou assim, eu falei pra ele, cara, depois desse dia aí que você me falou isso aí, você tem que ver o que aconteceu com os clientes. Parece que quebrou um tabu, né? tabu. Parece que foi quebrado. O branco não vinha comprar de nós porque a gente era preto, talvez, e não queria que ele comprasse, entendeu? E eu falei, caramba, isso aí foi algo, tipo assim, a gente tinha 1 ano de existência, entendeu? Não tinha nem 1 ano, talvez. E eu fiquei de cara com aquilo. Tipo assim, falei, caramba, eu não ia vender uma roupa. Se eu não chamo a menina pra fazer a foto, eu não ia vender a roupa porque o cara não queria comprar camisa de mim porque por sermos negros, sei lá, não. Então, o que acontece? Eu não sabia, eu não tinha essa percepção, né? Tipo assim, pra mim não tava acontecendo, sei lá, tava faltando alguma coisa, né? E tava, entre aspas, né? E aí, aconteceu isso, eu falei, vamos chamar essa pessoa para fazer as fotos, né? Mas não por nada, não porque eu achava que isso ia mudar alguma coisa, não. Porque justamente aconteceu. Ela estava ali naquele momento e numa conversa, ela aceitou e a gente fez, entendeu? E esse menino, ele fez, antes dela aparecer, essa menina, 3, 4 dias antes, ele fez um trabalho com a gente também, né? Pouquinho antes ali, 3, 4 dias antes. E depois que ela apareceu, ele voltou a fazer novamente, que ele até participou de um filme que a gente fez agora na última coleção, que aí que ele se expressou, que ele falou, né? Que ele falou dessa maneira. E eu comecei a ver que isso aconteceu mesmo. Eu falei, cara, as pessoas ter essa identificação com a gente, precisou de uma pessoa mais clara, né, de fato, para quebrar de fato ali algo que já poderia ter acontecido muito antes por ser uma pessoa negra mesmo ali, só pelo que a gente queria passar.
eu só matutei na questão da parte assim, eu acho que a minha mensagem não estava chegando neles. Eu pensei dessa maneira, falei assim, a minha mensagem não estava chegando neles, né? Aonde eu tô errando que não tá indo, né? Ferve a água, chia a panela, cheiro de alho subindo em novela.